Foi preso um colombiano suspeito de matar um torcedor do Atlético Nacional depois do jogo contra o Inter em Porto Alegre. A polícia segue buscando outros envolvidos. Jefferson Hernando Pamplona, de 33 anos, era integrante da torcida organizada La Banda Pirata, do Atlético Nacional. Colombiano e morador de São Paulo, ele foi preso na rodoviária de Porto Alegre enquanto embarcava em um ônibus um dia depois da confusão entre os torcedores. A prisão aconteceu depois de um esforço conjunto entre Polícia Civil, Federal e Rodoviária Federal, na tentativa de fazer um cerco aos envolvidos na briga que deixou mortos os torcedores Alejandro Lopera Zuluaga e Victor Manuel Velásquez Cartagena. Entramos em contato com a Polícia Federal, que nos apoiou, que fez um rastreamento dos voos para saber se ele era passageiro de algum voo ou para a Colômbia ou para São Paulo, Rio, enfim. A resposta foi negativa, ele não era passageiro de nenhum voo. Então, a nossa possibilidade era que ele iria embora de ônibus. Diante disso, foi enviada uma equipe da 2ª DH para a rodoviária e conseguimos localizá-lo na rodoviária prestes a embarcar para São Paulo, no ônibus das 7 horas da noite. A Polícia Civil também confirmou que, embora houvesse a informação de que teria sido uma briga entre torcidas distintas, isso de fato aconteceu. Mas tanto o Alejandro quanto o Victor, os dois que morreram depois dessa confusão, eram da mesma torcida e, inclusive, eram amigos. A segunda morte, que foi depois, ela aconteceu por uma espécie de vingança da primeira agressão que foi realizada. O homem que morreu depois, ele foi autuado, ele estava sendo autuado, estava custodiado, inclusive, pela morte do primeiro indivíduo que morreu colombiano. O segundo momento das investigações, que perdurou por 2 dias, aproximadamente 2 dias, é que seriam torcedores do Nacional, de torcidas organizadas diferentes, brigando entre si. Isso aconteceu, só que não foi nesse contexto que se deram as mortes. Foi num contexto mais íntimo ainda. Eram torcedores do mesmo time, do Nacional, da mesma torcida organizada e que eram amigos. E que por algum contexto ali resolveram se agredir e começou toda aquela tragédia que resultou nas 2 mortes dos colombianos. A polícia já considera a morte de Alejandro na noite da confusão elucidada. Já a investigação sobre a morte de Victor ainda segue em aberto, com apurações em sigilo. Antes do jogo, ele chegou a assinar um termo circunstanciado por estar portando uma faca. 6 delas foram apreendidas pela Brigada Militar. As ações do cerco seguem até pelo menos a próxima quinta-feira, já que torcedores acompanham o time colombiano que joga em Salvador contra o Bahia, também pela Copa Libertadores. Foram presos hoje 10 criminosos.